Bem-vindo ao Liberdade em 2 minutos. Faremos a leitura integral do ensaio O Uso do Conhecimento na Sociedade, de Frederick Hayek. Tradução: Francisco Silva e Pedro Almeida Jorge. Publicado no Mais Liberdade, Portugal. 1. O uso do conhecimento na sociedade. Qual o problema que queremos resolver quando tentamos construir uma ordem econômica racional? Sob determinados pressupostos familiares, a resposta é bastante simples. Se possuirmos todas as informações relevantes, se pudermos tomar como ponto de partida um dado sistema de preferências, e se possuirmos total conhecimento sobre os meios disponíveis, o problema que sobra é de ordem puramente lógica. Isto é, a resposta para a questão de qual seria o melhor uso dos meios disponíveis encontra-se implícita nas nossas hipóteses. As condições que a solução desse problema de otimização deve satisfazer já se encontram totalmente resolvidas e encontram a sua melhor expressão numa fórmula matemática. Na sua forma mais reduzida, elas estabelecem que as taxas marginais de substituição entre dois bens ou fatores têm que ser as mesmas para todos os seus diferentes usos. Contudo, esse enfaticamente não é o problema econômico que a sociedade enfrenta. E o cálculo econômico que desenvolvemos para resolver esse problema lógico, embora seja um passo importante para sua resolução, ainda não nos fornece uma resposta. A razão para isso é o fato de os dados a partir dos quais o cálculo econômico se inicia não serem, nem nunca poderem ser, para a globalidade da sociedade, um dado apreensível por uma única mente que consiga deduzir as suas implicações. O caráter peculiar do problema da ordem econômica racional é determinado precisamente pelo fato de o conhecimento das circunstâncias de que devemos fazer uso nunca existir de forma concentrada ou integrada, mas apenas sob a forma de porções de conhecimento disperso, incompleto e frequentemente contraditório, detido separadamente por todos os indivíduos. O problema econômico da sociedade não é, portanto, somente um problema de como alocar recursos dados, se por dados se entender aquilo que é apreendido por uma única mente, a qual resolveria de forma deliberada o problema colocado por esses dados. É antes a questão de como assegurar o melhor uso dos recursos conhecidos por qualquer um dos membros da sociedade, para fins cuja importância relativa também somente esses indivíduos conhecem, ou, para sintetizar, é o problema da utilização de conhecimento que não é possuído por ninguém na sua totalidade. Receio que essa característica do nosso problema fundamental tenha vindo a ser mais obscurecida do que iluminada por muitos dos recentes desenvolvimentos da teoria econômica, em particular por muitos dos usos da matemática. Embora o problema com que intenciono primordialmente lidar neste artigo seja o de uma organização econômica racional, deverei no seu decurso ser levado a apontar diversas vezes as suas estreitas ligações com certas questões metodológicas. Muitos dos pontos a que desejo fazer menção são, na verdade, conclusões para os quais diversas trajetórias de reflexão inesperadamente convergiram. Porém, na perspectiva que agora mantenho sobre esses problemas, esta convergência não acontece por acaso. Parece-me que muitas das discussões atuais a respeito tanto da teoria econômica como da política econômica têm uma origem comum no equívoco sobre a natureza do problema econômico na sociedade. Esse equívoco, por sua vez, é causado por uma transferência indevida para fenômenos sociais de hábitos de pensamento que foram desenvolvidos para lidar com fenômenos da natureza. 2. Na linguagem comum, descrevemos com a palavra planejamento aquele complexo de decisões interrelacionadas sobre a alocação dos recursos disponíveis. Toda atividade econômica é, nesse sentido, um planejamento. E em qualquer sociedade na qual muitas pessoas colaboram, esse planejamento, seja quem for que o faça, terá até certo ponto de se basear em conhecimento que, numa primeira instância, não se encontra na posse do planejador, mas sim de alguma outra pessoa, e que de algum modo terá de ser transmitido ao planejador. As várias maneiras pelas quais o conhecimento em que as pessoas baseiam os seus planos lhes é comunicado constituem o problema crucial de qualquer teoria que pretenda explicar o processo econômico, e o problema de como utilizar da melhor maneira possível o conhecimento que se encontra inicialmente disperso entre todas as pessoas é, no mínimo,
uma das principais questões da política econômica, ou da concepção de um sistema econômico eficiente. A resposta a esta questão está intimamente ligada a outra questão que aqui se levanta, a de quem deve fazer o planejamento. É em torno desta questão que toda discussão sobre planejamento econômico gira. Não é uma discussão sobre se o planejamento deve ou não ser feito. É uma disputa sobre se o planejamento deve ser feito de forma centralizada, por uma única autoridade abrangendo todo o sistema econômico, ou se deve ser dividido entre vários indivíduos. No sentido específico em que o termo é utilizado no debate contemporâneo, planejamento significa necessariamente planejamento central, a direção de todo o sistema econômico de acordo com um plano unificado. A concorrência, por outro lado, significa um planejamento descentralizado por várias pessoas distintas. O ponto de intermédio entre os dois, sobre o qual muitas pessoas falam, mas do qual poucos gostam quando vêm, consiste na delegação do planejamento a indústrias organizadas, ou, por outras palavras, a monopólios. A questão de saber qual desses sistemas tenderá a ser mais eficiente dependerá principalmente de saber sobre qual deles podemos esperar que se faça mais um pleno uso do conhecimento existente. Tal, por sua vez, depende de saber se há maior probabilidade de sucesso na disponibilização, a uma única autoridade central, de todo o conhecimento que deverá ser utilizado, mas que inicialmente se encontra disperso por vários indivíduos diferentes, ou na transmissão aos indivíduos do conhecimento adicional de que necessitam para articular os seus planos com os dos outros. 3. A esse respeito, tornar-se-á prontamente evidente que a conclusão será diferente consoante os diferentes tipos de conhecimento em causa. A resposta à nossa questão girará, por conseguinte, em torno da relativa importância dos diferentes tipos de conhecimento. Aquele mais suscetível de estar na posse de indivíduos particulares e aquele que, com maior probabilidade, devemos contar em encontrar ao dispor de uma autoridade composta de especialistas devidamente escolhidos. Se hoje é tão frequente assumir-se que esses últimos estarão em uma melhor posição para planejar, isso acontece porque um determinado tipo de conhecimento, a saber, o conhecimento científico, ocupa na atualidade um lugar tão proeminente no nosso imaginário comum que tendemos a esquecer-nos de que ele não é o único tipo de conhecimento relevante. Podemos assumir que, no que respeita ao conhecimento científico, um corpo de especialistas devidamente selecionados se poderia encontrar nas melhores condições para orientar o melhor conhecimento possível, ainda que, como é óbvio, tal represente apenas um desvio das dificuldades para o problema de selecionar esses especialistas. O que eu desejo salientar é que, mesmo admitindo que esse problema possa ser facilmente resolvido, ele é apenas uma pequena parte de um problema mais amplo. Hoje, é quase uma heresia sugerir que o conhecimento científico não é o cúmulo de todo o conhecimento. No entanto, um pouco de reflexão mostrará que há, indubitavelmente, um corpo de conhecimento muito importante, mas não organizado, que não poderia ser chamado de científico no sentido de conhecimento de regras gerais. Falo do conhecimento das circunstâncias particulares de tempo e espaço. É por essa razão que praticamente todos os indivíduos têm alguma vantagem sobre os restantes, pois possuem informação exclusiva que pode ser útil, mas cuja utilização só poderá efetuar-se se as decisões dela dependentes forem deixadas ao indivíduo, ou se forem implementadas com a sua ativa cooperação. Basta recordar o quanto nos vemos forçados a aprender em qualquer ocupação, mesmo depois de termos completado a nossa formação teórica, o quanto da nossa vida laboral dedicamos à aprendizagem de tarefas específicas, e o quão valioso é, em todas as circunstâncias da vida, o conhecimento sobre as pessoas, as condições locais e as circunstâncias concretas. Conhecer e empregar uma máquina ainda não plenamente utilizada, ou os talentos de determinada pessoa que poderiam ser bem mais explorados, ou ter consciência de um estoque sedentário que poderia ser aproveitado durante uma interrupção do fornecimento de determinado bem, tudo isso é socialmente tão útil quanto o conhecimento das melhores técnicas alternativas.
O carregador que ganha vida aproveitando as viagens que, de outro modo, estariam total ou parcialmente vazias nos navios itinerantes, ou o agente imobiliário cujo conhecimento se concentra quase exclusivamente em oportunidades temporárias, ou o arbitragista que realiza ganhos com diferenças locais nos preços de commodities, são todos exemplos de funções eminentemente úteis que se baseiam num conhecimento especial das circunstâncias de um momento transitório que não são conhecidas pelos demais. É um fato curioso que esse tipo de conhecimento seja visto hoje em dia como uma espécie de desprezo e que quem quer que dele beneficie, superando os mais bem dotados de conhecimento teórico ou técnico, veja sua conduta ser considerada quase como desonrosa. Obter uma vantagem por se ter um melhor conhecimento de meios de comunicação ou transporte é visto, por vezes, como algo quase desonesto, embora fazê-lo, explorando as melhores oportunidades disponíveis, seja tão importante para a sociedade quanto utilizar as mais recentes descobertas científicas. Esse preconceito tem em grande medida afetado as atitudes prevalecentes a respeito do comércio em geral, em comparação com o que acontece em relação à produção. Mesmo economistas que se consideram definitivamente imunes às cruéis falácias materialistas do passado cometem constantemente esse mesmo erro quando estão em causa atividades voltadas para a aquisição de tal conhecimento prático. Aparentemente porque, na sua visão das coisas, todo conhecimento desse tipo é tido como algo dado. A ideia geral parece agora ser de que todo conhecimento desse tipo deveria encontrar-se prontamente à disposição de todos, e a acusação de irracionalidade levantada contra a ordem econômica existente assenta frequentemente no fato de que não se encontra assim tão disponível. Esse ponto de vista desconsidera o fato de que o método pelo qual tal conhecimento se pode tornar tão largamente disponível quanto possível é precisamente o problema para o qual temos de encontrar uma resposta. 4. Se hoje em dia está na moda minimizar a importância do conhecimento das circunstâncias particulares de tempo e espaço, isso está intimamente relacionado com a menor importância que presentemente se atribui à mudança enquanto tal. Com efeito, poucos são os aspectos em que as hipóteses consideradas, geralmente apenas de forma implícita, pelos planejadores, diverjam tanto das dos seus oponentes como no que respeita ao significado e frequência de mudanças que tornam necessárias alterações substanciais aos planos de produção. Naturalmente, se se pudesse elaborar com antecedência planos econômicos detalhados para períodos de tempo relativamente longos e executá-los rigorosamente, de tal forma que nenhuma outra decisão econômica de relevo fosse necessária, a tarefa de elaborar um plano abrangente para a condução de toda a atividade econômica seria muito menos assombrosa. Talvez seja importante realçar que os problemas econômicos surgem sempre e apenas como consequência da mudança. Enquanto as coisas prosseguem como antes, ou pelo menos como estavam previstas, não surge nenhum novo problema para o qual uma decisão seja necessária. Não há necessidade de elaborar um novo plano. A crença de que mudanças, ou pelo menos os ajustamentos do dia a dia, se tornaram menos importantes nos tempos modernos, tem implícita a ideia de que os problemas econômicos também se tornaram menos importantes. As pessoas que acreditam na decrescente importância da mudança são, por esse motivo, geralmente as mesmas que argumentam que a importância de considerações econômicas foi relegada para o segundo plano pela crescente importância do conhecimento tecnológico. Será verdade que, face aos sofisticados mecanismos da produção moderna, as decisões econômicas só são necessárias de tempos a tempos, como na construção de uma nova fábrica ou na introdução de um novo processo? Será verdade que, uma vez construída uma unidade produtiva, tudo o resto será mais ou menos mecânico, determinado pela natureza da fábrica, deixando pouco que modificar na adaptação às circunstâncias do momento, em constante mutação? A crença bastante difundida numa resposta alternativa a essas questões não é, tanto quanto posso verificar, corroborada pela experiência prática dos empresários. Em qualquer indústria concorrencial, e somente tais indústrias poderão servir como termo de comparação,
A tarefa de impedir o aumento dos custos requer um esforço constante e absorve grande parte da energia do gestor. Que é fácil para um gestor ineficiente dissipar as margens das quais depende a rentabilidade e que é possível, com o mesmo equipamento técnico, produzir com uma grande variedade de custos, eis dois lugares comuns da experiência empresarial, que não parecem ser igualmente familiares ao estudo do economista. A própria intensidade do desejo, constantemente manifestado por produtores e engenheiros, de que os deixem produzir sem o entrave das considerações financeiras, é um eloquente testemunho do quanto esses fatores influenciam o seu trabalho diário. Uma das razões pelas quais os economistas se revelam cada vez mais suscetíveis ao esquecimento das pequenas e constantes mudanças que compõem a totalidade do enquadramento econômico é, provavelmente, a sua crescente preocupação com agregados estatísticos, que revelam muito maior estabilidade do que oscilações dos detalhes. A relativa estabilidade dos agregados não pode, contudo, ser explicada, como os estatísticos por vezes parecem inclinados a fazer, pela lei dos grandes números ou pela mútua compensação de mudanças aleatórias, suficientemente grande para que tais forças acidentais produzam estabilidade. O fluxo contínuo de bens e serviços é mantido por meio de ajustes constantes e deliberados, por novas disposições feitas todos os dias à luz de circunstâncias não conhecidas no dia anterior, por B entrar em ação quando A deixa de funcionar. Mesmo a grande fábrica, altamente mecanizada, continua com a sua atividade em grande parte por se encontrar envolta num ambiente do qual se pode socorrer para remediar todos os tipos de necessidades inesperadas. Telhas para o telhado, papéis e formulários para os escritórios e uns 1001 tipos de equipamentos em que a unidade produtiva não consegue ser autossuficiente e cuja pronta disponibilidade no mercado os planos de funcionamento da fábrica requerem. Esse é, talvez, o ponto em que devemos também mencionar de passagem que o tipo de conhecimento a que nos referimos é um conhecimento de um tipo que, pela própria natureza, não pode entrar em estatística e, portanto, não pode ser transmitido a nenhuma autoridade central em relatórios estatísticos. As estatísticas que essa autoridade central se veria forçada a utilizar teriam de ser obtidas fazendo precisamente abstração das pequenas diferenças entre os diversos elementos e agrupando, com recursos de um mesmo tipo, itens que diferem quanto à sua localização, qualidade e outras características, e de uma maneira em que pode ser muito significativa para a decisão em causa. Daí resulta que o planejamento central, com base em informações estatísticas, não é, pela sua natureza, capaz de tomar diretamente em consideração as circunstâncias de tempo e espaço, e que o planejador central terá que encontrar alguma forma de as decisões deles dependentes serem delegadas no funcionário local. 5. Se concordarmos que o problema econômico da sociedade gira principalmente em torno da rápida adaptação a mudanças nas circunstâncias particulares de tempo e espaço, parece daí decorrer que as decisões devem, em última instância, ser deixadas às pessoas que estejam familiarizadas com essas circunstâncias. Essas pessoas têm conhecimento direto das mudanças relevantes e dos recursos imediatamente disponíveis para lhes dar resposta. Não podemos esperar que esse problema seja resolvido comunicando primeiro todo aquele conhecimento a um comitê central, o qual, por sua vez, e só depois de integrar todo o conhecimento, emitirá suas ordens. Devemos resolvê-lo por via de alguma forma de descentralização. Porém, isso responde apenas a parte do nosso problema. Precisamos de descentralização porque só assim podemos assegurar que o conhecimento das circunstâncias particulares de tempo e espaço será prontamente utilizado. Contudo, o funcionário local não pode tomar uma decisão unicamente com base no seu conhecimento limitado, ainda que ínfimo, da sua envolvente imediata. Há ainda o problema de lhe comunicar a informação adicional de que necessita para ajustar as suas decisões ao padrão global de mudanças que ocorrem no sistema econômico mais amplo. De quanto conhecimento precisará para o fazer com sucesso? Que eventos para lá do seu horizonte de conhecimento imediato serão relevantes
E qual o nível de detalhe necessário a esse respeito? Não há quase nada que aconteça em algum lugar do mundo que não possa ter um efeito sobre a decisão que esse agente deve tomar, mas ele não precisa de conhecer esses eventos enquanto tal, nem todos os seus efeitos. Não é relevante para ele o motivo porque, naquele momento específico, a procura de parafusos de certo tamanho é maior do que a de parafusos de outros tamanhos. Por que motivo é mais fácil encontrar sacos de papel do que sacos de lona? Ou por que motivo a mão de obra qualificada ou certas ferramentas se tornaram, em determinado momento, mais difíceis de obter? Tudo o que lhe interessa saber é quão mais ou menos difíceis de obter se tornaram, quando comparadas com outras coisas que também lhe dizem respeito, ou quão mais ou menos urgentemente desejados são os objetos alternativos que ele produz ou utiliza. O seu interesse é sempre na importância relativa dessas coisas concretas. As causas que alteram essa importância relativa não são do seu interesse, pelo menos para lá do efeito que possam ter sobre os aspectos concretos da sua envolvente. É nesse âmbito que aquilo que chamo de cálculo econômico ou de lógica pura da escolha nos ajuda, pelo menos por analogia, a ver como esse problema pode ser solucionado e como de fato está a ser solucionado pelo sistema de preços. Nem mesmo uma mente controladora independente, em posse de todos os dados relativos a um sistema econômico pequeno e isolado, chegaria a verificar explicitamente de cada vez em algum pequeno ajuste de alocação de recursos precisasse ser feito, todas as relações entre meios e fins que poderiam eventualmente ser afetadas. É, na verdade, um grande contributo da lógica pura da escolha o ter demonstrado, de forma conclusiva, que até mesmo essa tal mente isolada somente poderia resolver esse tipo de problema recorrendo à construção e ao uso constante de taxas de equivalência, ou de valores ou de taxas marginais de substituição, isto é, atribuindo a cada tipo de recurso escasso um índice numérico, que não será possível derivar de nenhuma propriedade dessa coisa em particular, mas que reflete, ou no qual é condensada, a sua relevância face a toda estrutura de meios e fins. Face a qualquer pequena alteração, essa mente terá somente de considerar esses índices quantitativos, ou valores, em que toda a informação relevante se encontra concentrada, e então, ao ajustar as qualidades uma por uma, poderá reorganizar adequadamente as suas disposições, sem ter de resolver todo o puzzle ab início ou sem precisar, em qualquer momento, de o examinar em todas as suas ramificações. Fundamentalmente, num sistema em que o conhecimento dos fatos relevantes se encontra disperso por muita gente, os preços podem intervir na coordenação das ações individuais de diferentes pessoas, da mesma forma que os valores subjetivos ajudam o indivíduo a coordenar as diferentes partes do seu plano. Vale a pena determos por um momento numa instância muito simples e comum da ação do sistema de preços, para vermos precisamente o que ele consegue alcançar. Suponhamos que num determinado lugar do mundo surge uma nova oportunidade para utilizar uma certa matéria-prima, por exemplo, o estanho, ou que uma das fontes de abastecimento de estanho foi eliminada. Não importa para o nosso exemplo, e é significativo que não importe. Qual dessas duas causas tornou o estanho mais escasso? Tudo o que os utilizadores de estanho precisam saber é que uma parte do estanho que eles costumavam consumir é agora mais lucrativamente empregada noutros fins, e que, como consequência disso, eles deverão economizar no seu uso de estanho. Para a grande maioria, não há necessidade de saber onde surgiu essa necessidade mais premente ou em favor de que outras necessidades deverão economizar esse bem. Se somente alguns deles tiverem conhecimento direto dessa nova procura e realocarem os seus recursos na sua direção, e se as pessoas cientes da nova lacuna assim gerada a preencherem, por seu turno, a partir de outras fontes, o efeito propagar-se-á rapidamente por todo o sistema econômico e influenciará não só todos os usos do estanho, mas também o uso dos seus substitutos e dos substitutos, bem como a oferta de todas as coisas feitas de estanho e de seus substitutos, e assim por diante. E tudo isso
sem que a grande maioria daqueles que desempenharam um papel na ocorrência dessas substituições saiba o que quer que seja sobre a causa original dessas mudanças. O todo age como um mercado ingrato, não porque qualquer um dos seus membros verifique todo o processo, mas porque cada um dos seus campos de visão limitados coincide o suficiente para que, por meio de muitos intermediários, a informação relevante seja comunicada a todos eles. O simples fato de existir um preço para cada bem, ou de os preços locais se interrelacionarem de acordo com o custo de transporte, etc., torna possível a solução que, somente como mera possibilidade conceitual, poderia ser alcançada por uma mente única possuidora de toda a informação que se encontra, na verdade, dispersa por todas as pessoas envolvidas no processo. 6. Temos que encarar o sistema de preços como um desses mecanismos de comunicação de informação, se quisermos compreender a sua verdadeira função. Uma função que, obviamente, ele cumprirá de forma tanto menos perfeita quanto mais rígidos se tornarem os preços. Mesmo quando os preços cotados se tornam bastante rígidos, as forças que operariam por via das alterações dos preços operam ainda, até certo ponto, através de alterações aos outros termos do contrato. O fato mais significativo desse sistema é a economia de conhecimento com que opera, ou quão poucos participantes individuais precisam saber a fim de serem capazes de agir da forma mais correta. De uma forma abreviada, através de uma espécie de símbolo, somente a informação mais essencial é transmitida, e transmitida apenas aos interessados. Constitui mais do que uma simples metáfora a descrição do sistema de preços como uma espécie de máquina registradora de mudanças, ou como um sistema de telecomunicações que permite aos produtores individuais observarem simplesmente o movimento de alguns indicadores, tal como um engenheiro porventura observaria os ponteiros de uns 4 mostradores, por forma a ajustar suas atividades a mudanças acerca das quais poderão nunca conhecer mais do que se reflete no movimento dos preços. Está claro que esses ajustes provavelmente nunca serão perfeitos no sentido em que o economista os concebe na sua análise de equilíbrio. Todavia, receio que o nosso hábito teórico de abordar o problema na suposição de um conhecimento mais ou menos perfeito da parte de quase todas as pessoas nos tenha feito ignorar, até um certo ponto, a verdadeira função do mecanismo de preços e nos tenha levado a aplicar critérios devera enganadores ao avaliar a sua eficiência. A maravilha desse mecanismo é que, num caso como o da escassez de uma matéria-prima, sem que uma ordem seja emitida, sem que mais do que talvez um punhado de pessoas conheça sua causa, dezenas de milhares de pessoas, cuja identidade não seria possível determinar nem com meses de investigação, são levadas a utilizar essa matéria ou seus produtos com mais moderação, ou seja, movem-se na direção correta. Isso não deixa de ser uma maravilha, mesmo que no mundo em constante mudança, nem todos acertem de forma tão precisa nas suas decisões que as suas taxas de lucro se mantenham no nível uniforme ou normal. Utilizei deliberadamente a palavra maravilha para chocar o leitor e fazê-lo questionar a complacência com que, muitas vezes, damos o funcionamento desse mecanismo por adquirido. Estou convencido de que, se esse mecanismo fosse resultado de um planejamento humano intencional, e se as pessoas guiadas pelos movimentos dos preços tivessem consciência de que suas decisões têm uma importância que vai muito além dos seus objetivos imediatos, esse mecanismo teria sido aclamado como um dos maiores trunfos da mente humana. O seu infortúnio é duplo, pois não é um produto do gênero humano e as pessoas por ele guiadas normalmente não sabem por que é que são levadas a fazer o que fazem. No entanto, aqueles que clamam por um planejamento deliberado e a quem custa acreditar que algo que evolui sem planejamento e mesmo sem a nossa compreensão possa resolver problemas que não sejamos capazes de resolver conscientemente, devem lembrar-se do seguinte: o problema é justamente o de saber como alargar o âmbito da utilização que fazemos dos recursos para lá da esfera de controle de qualquer mente individual. E, portanto, o de saber como não necessitar de um controle consciente e como estabelecer incentivos que levem os indivíduos a fazer as coisas necessárias sem que ninguém tenha de lhes dizer o que fazer.
O problema que aqui nos deparamos não é de modo algum específico à economia, mas surge relacionado com quase todos os fenômenos verdadeiramente sociais, como a linguagem e com a maior parte de nossa herança cultural, e constitui realmente o problema teórico central de toda a existência social. Como Alfred Whitehead afirmou no outro contexto, a ideia de que devemos cultivar o hábito de pensar naquilo que estamos a fazer é um truísmo profundamente errôneo, repetido por todas as cartilhas e por pessoas eminentes em seus discursos. Devemos fazer precisamente o oposto. A civilização avança ao ampliar o número de operações importantes que podemos realizar sem nelas pensar. Isso tem uma profunda relevância no campo social. Fazemos uso constante de fórmulas, símbolos e regras cujo significado não compreendemos e por intermédio dos quais nos valemos do conhecimento que, individualmente, não possuímos. Desenvolvemos essas práticas e instituições com base em hábitos e instituições que provaram ser bem-sucedidas na sua própria esfera e que, por sua vez, se tornaram no pilar da civilização que construímos. O sistema de preços é apenas uma dessas formações que o homem aprendeu a utilizar, embora ainda esteja longe de haver aprendido a melhor forma de o fazer, após nele ter tropeçado sem o compreender. Por meio dele, tornou-se possível não só a divisão do trabalho, mas também a utilização coordenada de recursos com base num conhecimento igualmente repartido. As pessoas que gostam de ridicularizar qualquer sugestão de que tal seja efetivamente verdade, normalmente distorcem esse argumento, insinuando nele a afirmação de que, por algum milagre, se desenvolveu de forma espontânea precisamente o sistema que melhor se adequa à civilização moderna. Mas as coisas passaram-se precisamente no sentido inverso. O homem foi capaz de desenvolver a divisão do trabalho em que se baseia a nova civilização porque lhe aconteceu tropeçar no método que lhe tornou possível. Se não tivesse feito, poderia ainda assim ter desenvolvido algum outro tipo de civilização completamente diferente, como o estado das térmitas ou outro tipo de civilização totalmente inimaginável. Tudo que podemos dizer é que ainda ninguém conseguiu conceber um sistema alternativo em que possam preservar certas características do sistema existente que até aqueles que mais violentamente o atacam consideram valiosas. Como é particularmente o caso do grau de liberdade com que indivíduos podem escolher seus desígnios e, consequentemente, usar livremente os seus conhecimentos e talentos. 7. É, em diversos sentidos, um desenvolvimento feliz que a discussão sobre a indispensabilidade do sistema de preços para qualquer tipo de cálculo racional numa sociedade complexa já não se dê exclusivamente entre facções que sustentam diferentes pontos de vista políticos. A tese de que, sem o sistema de preços, não poderíamos preservar uma sociedade baseada em tão ampla divisão do trabalho quanto a nossa foi saudada com um alarido de escárnio quando proposta por von Mises há 25 anos atrás. Hoje em dia, as dificuldades que alguns ainda encontram para a aceitar já não são eminentemente políticas, e isso contribui para uma atmosfera muito mais propícia a uma discussão razoável. Quando vemos Leon Trotsky argumentar que a contabilidade econômica é impensável sem relações de mercado, quando o professor Oscar Lange promete ao professor von Mises uma estátua nos corredores de mármore da futura administração do planejamento central, e quando o professor Abba P. Lerner redescobre Adam Smith e enfatiza que a utilidade essencial do sistema de preços consiste em introduzir o indivíduo na persecução do seu próprio interesse a fazer o que é interesse geral, as divergências já não podem de fato ser atribuídas a preconceito político. A discórdia remanescente parece claramente dever-se a diferenças puramente intelectuais e, mais especificamente, metodológicas. Uma recente afirmação de Joseph Schumpeter no seu Capitalism, Socialism and Democracy oferece uma introdução clara de uma dessas diferenças metodológicas que tenho em mente. O seu autor destaca-se entre os economistas que abordam os fenômenos econômicos à luz de um determinado ramo do positivismo. Consequentemente, para ele, esses fenômenos são entendidos como quantidades
objetivamente dadas de bens que se afetam diretamente umas às outras. Quase pensar-se-ia sem qualquer intervenção de mentes humanas. Só à luz desse contexto sou capaz de explicar a seguinte, para mim espantosa, afirmação. O professor Schumpeter argumenta que a possibilidade de um cálculo racional na ausência de mercados para os fatores de produção decorre, para o teórico, da proposição elementar de que os consumidores, ao avaliarem, procurarem bens de consumo, avaliam também ipso facto os meios de produção que entram na produção desses bens. Tomada literalmente, essa afirmação é simplesmente falsa. Os consumidores não fazem nada disso. O que o ipso facto do professor Schumpeter presumivelmente significa é que a avaliação dos fatores de produção está implícita na, ou decorre necessariamente da, avaliação dos bens de consumo. Mas isso também não está correto. A implicação é uma relação lógica que só pode ser pertinentemente declarada a respeito de proposições presentes simultaneamente numa única mente. É evidente, contudo, que os valores dos fatos de produção não dependem somente da valorização dos bens de consumo, mas também das condições de oferta dos vários fatores de produção. Apenas uma mente para a qual todos esses fatos fossem simultaneamente conhecidos é que a resposta decorreria necessariamente dos fatos à sua disposição. O problema prático, no entanto, surge precisamente porque esses fatos não são conhecidos em semelhantes termos por uma única mente, e porque, portanto, é necessário que na solução do problema seja utilizado o conhecimento que se encontra disperso por muitas pessoas. O problema não fica, portanto, de forma alguma resolvido se conseguirmos mostrar que todos os fatos, caso sejam conhecidos por uma única mente, como hipoteticamente assumimos que o são para o economista que contempla a situação, determinarão singularmente uma solução. Pelo contrário, é preciso demonstrarmos como é que se produz uma solução através de interações de pessoas que individualmente possuem apenas um conhecimento parcial. Assumir todo o conhecimento como dado a uma única mente, da mesma forma que assumimos que ele nos é dado a nós enquanto economistas que explicam o fenômeno, é assumir que o problema não existe e ignorar tudo que é importante e significativo no mundo real. Que um economista como o estatuto do professor Schumpeter tenha deste modo caído na armadilha que a ambiguidade do termo datum arma aos incautos, dificilmente se explicar com um simples erro. Ao invés, sugere que há algo de fundamentalmente errado numa abordagem que ignora recorrentemente uma parte essencial dos fenômenos com os quais temos que lidar, isto é, a imperfeição inevitável do conhecimento humano e a consequente necessidade de um processo pela qual o conhecimento seja constantemente comunicado e adquirido. Qualquer abordagem que, com grande parte da economia matemática e de suas equações simultâneas, parta efetivamente do pressuposto de que o conhecimento das pessoas coincide com os fatos objetivos da situação, acabará sistematicamente por ignorar aquilo cuja explicação constitui a nossa principal tarefa. Estou longe de negar que, no mesmo sistema, a análise de equilíbrio tem uma função útil a desempenhar. Porém, quando isso chega ao ponto de induzir em erro alguns dos nossos mais importantes pensadores, fazendo-os acreditar que a situação descrita pelo equilíbrio tem relevância direta para a solução de problemas práticos, torna-se tão imperativo que recordemos que o equilíbrio não lida de forma alguma com o processo social, e que não é mais do que um útil antecedente ao estudo do problema principal.